Eu sou a Mari Moraes, educadora nacional Kinetics, e vou te guiar nesse passo a passo de esmaltação em gel Kinetics e também da técnica de reconstrução da borda livre. Iniciamos o procedimento com a higienização das mãos com álcool 70 e com a lixa 180 damos formato à borda livre. Você pode fazer o procedimento de cutilagem da sua preferência e, na sequência, dar o início à preparação das unhas com a lixa 240 Funny Penguin, lixando toda a superfície da unha. Na sequência, nós vamos fazer a aplicação do preparador. Esse primeiro é o desidratador, ele vai preparar a unha para receber os produtos. Aqui ele tem a função de fazer a remoção da água e óleos da superfície da unha. E em seguida, já vamos fazer a aplicação do primer sem ácido. Esse primer ele funciona como um adesivador, ou seja, ele ajuda a dar uma boa aderência à base que vai vir na sequência. Aplique em toda a superfície, não precisa esperar secar e nem pôr na cabine, e é importante não encostar na pele. Essa unha está um pouco mais curta do que as outras e por esse motivo vamos então fazer a técnica da reconstrução da borda livre. Para isso é importante escolher uma base para fazer a capa base. Aqui escolhi a base Rubber, que é uma base mais fina e flexível, ideal para esse tipo de unha. Ela sempre deve ser usada em caso de unhas mais finas, flexíveis e fragilizadas, pois ela vai garantir uma excelente aderência. Devemos aplicar uma camada fina em toda a superfície da unha, verificando se foi bem passadinha em todos os cantos e borda livre. Antes de levar à cabine, se certifique de que não ficou nenhum resíduo de produto na pele. Ela deverá secar na cabine durante 30 a 60 segundos. Esse tempo sempre vai depender da potência da sua cabine. Na sequência, vamos partir para a técnica da reconstrução da ponta. Para isso, eu vou usar a base hard, mas antes disso, eu vou fazer a aplicação do molde. O molde de papel garante um excelente acabamento na parte de baixo e deixa que a gente aplique o produto numa camada bem fininha. Isso vai dar um acabamento legal com o máximo de naturalidade possível. Aqui é importante fazer o bom encaixe do molde. Todo o papel do molde deve estar bem encaixado embaixo da unha. Devemos então fazer o fechamento na parte de baixo do molde. E em seguida eu faço um corte na lateral do molde. Esse corte ele tem a função de liberar um pouquinho a tensão do papel para que eu consiga fazer uma curvatura melhor. Depois que eu corto nessas laterais, eu consigo apertar melhor o molde embaixo e deixar na curvatura ideal para aquela unha. Ele segue bem a curvatura da unha natural. E agora eu vou reconstruir a borda livre com a base hard. Aqui eu preciso de um pouquinho a mais de produto no pincel, que é para poder fazer essa construção da borda livre. Eu vou depositar esse produto, de preferência um pouco em cima da unha, entre a unha e o molde. E assim eu vou desenhando a borda livre do tamanho e no formato desejado. Lembrando que a base hard é ideal para construir a borda livre de até 2 milímetros. Não deve ser feito alongamentos muito acima disso, porque ela é uma base ainda com certa flexibilidade. E se for uma construção de uma borda livre muito comprida, aí poderia quebrar com facilidade. Mas até 2 milímetros ela aguenta super bem o atrito. Feito isso, ela deve secar por até 60 segundos na cabine. E já na sequência fazemos a retirada do molde, puxando ele para baixo com bastante cuidado para não quebrar aquela reconstrução da borda livre que acabamos de fazer. Depois de limpar o resíduo da superfície, você vai usar uma lixa 180, aqui eu usei a White Turtle, para dar o formato desejado. Aqui nós já vamos dar um acabamento na borda livre e dar o formato correto para que a gente possa deixar ela igual às outras unhas. Aqui a ideia é que ela pareça uma unha natural. Esse acabamento também ajuda para ter uma precisão maior na hora de passar a próxima camada de produto. E assim a gente pode fazer um alinhamento com o produto já no lugar certo. Depois de limpar essa unha, eu posso já vir com a última camada da base hard, justamente para fazer o restante da estrutura, fazendo um alinhamento nessa unha. Então eu vou aplicar
uma boa quantidade de base hard lá no meio da unha, na região da cutícula, e aí em movimentos bem devagar para não formar bolhas, eu vou fazer essa aplicação na superfície toda. Essa aplicação ela serve justamente para dar um pouco de estrutura para o meio da unha, assim toda vez que tiver atrito na ponta, ele vai ter uma boa resistência. Aqui sempre vamos observando toda a unha para ver como é que tá ficando o produto e, se necessário, nós usamos a ponta do pincel ali para alinhar melhor esse produto na unha. Você também pode usar um pincel mais fininho da sua preferência para fazer esse acabamento. Depois de pronta, você pode secar na cabine por até 60 segundos, dependendo da potência da sua cabine. Agora que essa unha está pronta, nós vamos então passar o desidratador em todas as outras unhas para que a gente possa prosseguir com o procedimento de esmaltação em gel. Então, nessas 4 unhas eu passo o desidratador. Logo na sequência, eu vou também aplicar o primer sem ácido na superfície de todas as unhas. Lembrando que o primer sem ácido é um adesivador excelente para proporcionar uma ótima fixação de qualquer uma das bases Kinetics. Por ele ser um adesivador, é importante a gente sempre tomar cuidado na aplicação, aplicando apenas em cima da unha e nunca encostando na pele. O primer não precisa secar na cabine, então aplicando em todas as unhas, na sequência você já pode vir com a base escolhida. Nesse caso aqui, vamos usar a base Rubber em todas as unhas, aplicando em uma camada fina. Sempre com bastante cuidado, devemos começar a aplicação na área da cutícula, apertando mais o pincel para contornar bem essa área e puxando o excesso de produto até a ponta, selando bem as pontas, repetindo esse procedimento em todas as unhas. Verifique sempre se ficou algum resíduo na pele, é importante limpar, e na sequência fazer a secagem por 60 segundos na cabine UV. Depois da base seca, vamos fazer a aplicação da camada da cor. Aqui escolhemos o 021, que é o Victory. Vamos iniciar essa aplicação com bem pouco produto no pincel. Sempre que estamos trabalhando com produtos com cor, é importante que a gente trabalhe com camadas bem finas. Começo a aplicação da área da cutícula no meio da unha até a borda livre e daí faço o preenchimento dos cantos. Repetimos então esse procedimento em todas as unhas. E se for necessário e que em algum momento o produto encoste na área da cutícula, encoste na pele, sempre limpe com um palitinho antes de ir para a cabine.
Ao finalizar a aplicação, seque em cabine de luz UV por até 60 segundos. Agora, na sequência, vamos fazer a aplicação da segunda camada, também sempre trabalhando em camadas finas, pouco produto no pincel. Vou fazer a aplicação em toda a superfície da unha, iniciando na região da cutícula, seguindo até a borda livre e preenchendo as duas laterais, sempre selando as pontas. E, se for necessário, limpe qualquer resíduo que possa ficar na pele antes de ir para a cabine. Finalizando essa aplicação, leve a cabine para secagem por até 60 segundos, dependendo da potência da sua cabine. Na sequência, farei a aplicação do top coat para um acabamento bem brilhoso, e aqui nós estamos usando o Shine Plus. Tirando o excesso de produto do pincel, farei a aplicação da área de cutícula até a borda livre, aplicando mais no meio da unha, e na sequência preenchendo os dois cantos. Aqui é importante que você sempre verifique se os cantinhos ficaram com produto, pois aonde não passar produto vai ficar fosco. Repita esse procedimento em todas as unhas. E ao finalizar essa aplicação, leve a cabine para secagem durante 60 segundos a 120 segundos, dependendo da potência da sua cabine. O Top Coat Shine Plus é um top coat com resíduos, por isso devemos limpar todo esse resíduo da superfície da unha. Sempre que for limpar, use o álcool isopropílico ou um cleanser próprio para essa limpeza. E cuide bastante para não ficar excesso de resíduo no lencinho que você está utilizando. Quando fica excesso de resíduo, a gente acaba transferindo esse resíduo entre uma unha e outra. Então, para evitar isso, sempre dobre o lencinho entre uma unha e outra, pegando mais cleanser e fazendo a limpeza a cada unha com um lencinho limpo.
Agora, para a hora da hidratação, nós vamos aplicar uma gotinha de óleo em cada dedo. Vamos massagear esse óleo no sentido do dedo, sem puxar ele para cima da unha recém-esmaltada, para evitar que perca o brilho do teu esmalte em gel. Massageie em movimentos circulares, levando todo o excesso de óleo para as laterais e pontas dos dedos. E assim finalizamos esse procedimento. Espero que tenham gostado e aguardamos vocês nos próximos vídeos.